Então a apoptose ela pode ocorrer basicamente por duas vias, tá? A via extrínseca e a via intrínseca, que é a via mais comum, que é o que a gente vai discutir a partir de agora, um pouquinho sobre essas duas vias. Tá? Então, a via extrínseca, ela é mediada pela via do receptor de morte. É realmente isso, né? Então, existe na membrana plasmática da nossa célula, então isso aqui em verdinho está representando uma célula, aqui em azul está representando o núcleo dela, e aqui essas estruturas em forma de Y a gente vai chamar de receptor de morte. Tá? Então, por exemplo, quando alguma célula precisa sofrer apoptose, são secretados pelos linfócitos o fator de necrose tumoral, TNF, ou o linfócito, ele tem na sua membrana a proteína FAS-L. O que é FAS-L? Faz ligante, tá? Então, detectou que alguma célula está doente, ela tem que ser eliminada. O linfócito vai secretar TNF, dependendo da situação, ou ele vai se aproximar dessa célula doente e na membrana desse linfócito existe a FAS-L. Tanto o TNF quanto o FAS-L, eles vão se ligar nos receptores de morte. Tá? E vão desencadear um efeito dentro da célula. Então, por isso que a gente chama de via extrínseca, porque precisa de um outro componente que venha de fora da célula para induzir a apoptose. Nesse caso, é o TNF ou o FAS-L, que são os componentes extrínsecos. Tá? Então, o TNF, o fator de necrose tumoral ou o FAS-L se ligar nos seus receptores, aí esse receptor ele vai ativar uma enzima dentro da célula. Que enzima é essa? A caspase 10. A caspase 10 é uma enzima iniciadora, então ela vai iniciar o processo de apoptose. Essa caspase ela vai ativar outras caspases, uma cascata de outras caspases, que a gente chama de caspases efetoras. Tá? Essas caspases vão promover a clivagem do DNA, ou seja, o DNA lá dentro do núcleo, ele vai se fragmentar todo, vai promover a degradação da matriz extracelular, essa matriz vai sofrer degradação, e também as caspases vão induzir a formação de corpos apoptóticos. Lembram lá dos corpos apoptóticos, que depois de formados, eles vão ser fagocitados pelo macrófago? Então, essa é a via extrínseca. Ela é uma via um pouco mais simples, porque um fator, né, o fator de necrose tumoral ou FAS-L, se ligam nos seus receptores, receptor de morte, e ativam as vias das caspases. E elas que vão induzir a clivagem do DNA, a degradação da matriz e formação dos corpos apoptóticos para ocorrer a apoptose de maneira efetiva. Tá? Então, é dessa maneira, pessoal, que o linfócito CD8, né, ou também a natural killer, os linfócitos citotóxicos, eles induzem a morte de células. Tem alguma célula doente, o linfócito vai lá, o FAS-L, a proteína FAS-L, faz ligante da membrana desse linfócito CD8, se liga no receptor de morte e induz a apoptose dessa célula doente. Então, isso é via extrínseca, um estímulo que vem de fora da célula. E a via intrínseca, pessoal, como é que ela funciona? Bom, a via intrínseca é a via principal, é a via que mais acontece. O que eu vou querer que vocês lembrem? Que existem as proteínas da família BCL2, que são anti-apoptóticas, e as famílias dos canais BAC e BAX, que são pró-apoptóticas. E também o citocromo C, que é ativador das caspases. A gente precisa saber esses três componentes. Aí eu peguei essa figura do Robbins, mas eu colei aqui nesse slide ela um pouquinho maior para a gente explicar e destrinchar ela.
Então, vejam só. Aqui, na figura A, nós temos uma célula viável. Então, aqui é a membrana da célula, o citoplasma, e uma mitocôndriazinha dentro da célula. Então, aqui nós temos sinais de sobrevivência. Então, existem essas células, têm receptores na sua membrana que recebem sinais de sobrevivência, dizendo que essa célula tem que ficar viva, né? Por exemplo, o fator de crescimento é um sinal de sobrevivência. Então, ele está ligado no receptor, né? O fator é o azul, o receptor é essa estrutura em Y amarelado aqui, e esse receptor, então, ele estimula dentro da célula a produção de proteínas antiapoptóticas, tá? Lembram que eu falei para vocês? A BCL2 é uma proteína antiapoptótica, né? Então, ela é produzida aqui na membrana da mitocôndria, ela é localizada na membrana da mitocôndria, ela é produzida por estímulo de fatores de sobrevivência e ela fica localizada na membrana da mitocôndria. Essa proteína, essa BCL2, estando ativa, ela vai desempenhar ações antiapoptóticas. O que isso quer dizer? Ela vai promover, vai fazer com que o citocromo que está dentro da mitocôndria, lá na região intermembranas da mitocôndria, que esse citocromo ele fique preso nessa região. O citocromo, se ele estiver solto no citoplasma, ele induz a apoptose. Então, ele tem que estar preso na mitocôndria. Quem que deixa o citocromo preso na mitocôndria? A BCL2 ou a BCL-XL, tá? Como são dois exemplos. Tá? Então, quem induz a expressão dessas proteínas é os receptores para os fatores de sobrevivência. Ok? Então, o citocromo preso na membrana, a BCL2 atuando, porque ela é antiapoptótica. Então, agora vamos num quadro de apoptose. O que acontece? Nós temos uma falta, né, lack, uma falta de fatores de sobrevivência ou algum outro tipo de dano na membrana da célula, um dano que vai lesionar muito a membrana da célula, que pode lesionar o DNA, que comprometa a vida da célula, como aqui está o exemplo, a irradiação. Então, essa falta de fator de sobrevivência ou essa radiação, ela vai ativar uma família de proteínas que é chamada somente BH3. Então, proteínas somente BH3 vão ser geradas em casos de dano de células. Essas proteínas BH3, elas vão se ligar no BCL2 e vão antagonizar o BCL2. Lembram? O BCL2 era antiapoptótico e ele segurava o citocromo dentro da mitocôndria. No momento que ele é antagonizado pela proteína somente BH3, vai ocorrer a ativação dos canais BAC e BAX. Se esses canais vão ser ativados, eles se abrem. E se eles se abrem, abrir as porteiras, para o citocromo sair da mitocôndria. Quando o citocromo sai da mitocôndria, ele vai lá e vai ativar as caspases que vão induzir a apoptose. Tá? Então, só relembrando, a falta de sinais de sobrevivência, um outro dano na membrana ou um dano no DNA, vai ativar as proteínas BH3, que vão antagonizar aquelas proteínas que eram antiapoptóticas, né? As BCL2. Se elas estão antagonizadas, vai abrir os canais BAC e BAX, que são pró-apoptóticos, e eles, uma vez abertos, facilitam a passagem do citocromo de dentro da mitocôndria para o citoplasma. Uma vez o citocromo livre, vai ocorrer a ativação das caspases e ocorrer o desenvolvimento da apoptose. Então, essa é a via
intrínseca, ela ocorre dentro da célula. Não precisa um outro sinal extrínseco, não precisa vir um linfócito para induzir ela. Ela se gerencia pela via do citocromo, por isso que ela é intrínseca e ela é a que mais ocorre nas células dos mamíferos. Então aqui nós temos uma célula pré-apoptótica, nós temos uma célula entrando na apoptose, a membrana ela está formando as bolhas apoptóticas aqui, e aqui está começando a formar os corpos apoptóticos, né? Tudo isso graças às caspases. E esses corpos apoptóticos, graças a eles, a formação desses corpos apoptóticos, não ocorre o processo inflamatório. Por quê? Porque não extravasa conteúdo de dentro da célula para o meio externo.